Hoje eu trouxe um negócio um pouquinho diferente aqui no nosso Grupo Elite. Eu trouxe um diálogo pra gente aprender juntos. E o nosso diálogo hoje vai ser sobre compra de passagens aéreas em alemão. É bem legal, né? Porque é um dos assuntos que a gente precisa comprar passagens, comprar coisas. A gente precisa, independente se a gente tá indo morar, se a gente tá indo para um dia de turismo, né? É um diálogo super útil e é por isso que eu trouxe pra gente ver juntos. Vamos lá, vamos começar então? Vamos lá, começa assim. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Então, quem fala isso, né, é o atendente, é o funcionário ali da empresa, né, Fluggesellschaft, que é a empresa aérea, eu digo Fluggesellschaft. E o funcionário do Fluggesellschaft começa assim, Guten Morgen, bom dia, wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Wie kann, como posso eu, wie kann ich, como posso eu, tá? O kann é o poder, ich kann eu posso. Então, wie kann ich, como posso eu, mas em alemão, né? É essa ordem que eu tenho sempre, o como, o quem, né? A pergunta e depois vem o verbo. Em português não, né? Em português seria como eu posso. Então, a gente tem que adaptar essa ordem aí na hora da gente traduzir e também na hora da gente escrever em alemão, né? Em escrever em alemão você tem que fazer primeiro a Frage, wie, depois o verbo kann, depois o sujeito, ich. Então, como eu posso Ihnen, a você, helfen, ajudar. Quando a gente tem o verbo modal, eu não vou falar aqui de todos os verbos modais, mas aqui eu tenho o verbo können, o segundo verbo da oração fica sempre na última posição, é por isso que eu tenho helfen lá no final, tá? Então, wie kann ich Ihnen helfen significa como eu posso ajudar você, né? Numa maneira formal, porque aqui é um diálogo formal, né, de duas pessoas que não se conhecem, uma tá prestando serviço para outra. Wie kann ich Ihnen helfen? Como eu posso ajudar você? Você vai ouvir isso em um monte de loja, em um monte de situações em que alguém, né, tem algum funcionário que vai te prestar alguma ajuda, algum serviço, tá? Então é uma pergunta bem comum da gente ouvir. E a resposta é Guten Morgen, né, bom dia. Guten Morgen é o bom dia que eu uso até durante a manhã, né, até umas 10, 11 horas. Então, Guten Morgen. Ich möchte einen Flug von Berlin nach São Paulo buchen. Ich möchte, eu gostaria. E o gostaria, assim como o können, é um verbo modal. O möchten e o können são dois verbos modais. Isso significa que o segundo verbo dessa frase com möchten está lá no final, buchen. E buchen significa reservar, tá? Buchen, reservar. Então, ich möchte buchen, eu gostaria de reservar. Reservar o quê? Einen Flug, voo, um voo von Berlin, de Berlim, nach São Paulo, para São Paulo. Ok? Então, Guten Morgen, ich möchte einen Flug von Berlin nach São Paulo buchen, significa eu gostaria de reservar um voo de Berlim até São Paulo. E aí o atendente pergunta, Hinflug und Rückflug, ou seja, voo de ida e voo de volta, né? Ida e volta, Flug é voo, hin, para. Então, Hinflug, o voo de ida, Rückflug, o voo de volta, porque zurück é volta, tá? De voltar, é um prefixo. Então, voo de ida e voo de volta, aí ele responde, né? Ja, hin und zurück, bitte. Sim, hin und zurück significa sim, ida e volta. Ele não respondeu, ele não falou tudo de novo. Hinflug und Rückflug, né? Ele já falou direto hin und zurück. Ah, Lud, mas em cima tava rück e embaixo tá zurück. Por quê? Porque o zurück, tá? Que significa, que é um prefixo, que vai significar sempre retorno, volta. Quando ele está com um verbo, ele é zurück, inteirinho, tá? Quando ele tá sozinho, ele também é zurück, inteirinho. Entretanto, quando ele está com um substantivo, ele perde o zu e vira rück. E é por isso que eu tenho aqui Rückflug, tá? Rückflug, por isso. Porque então é o voo de volta, um substantivo, é um nome, né? Ok? Então, sim, ida e volta, por favor, bitte. E aí ela pergunta, wann möchten Sie fliegen? Wann möchten Sie fliegen? Quando você gostaria de voar? Wann möchten Sie fliegen?
Quando você gostaria de voar? O wann é o quando, o Sie é o você, möchten é o gostaria e o segundo verbo está lá no final, fliegen, voar. Quando você gostaria de voar? E aí ele diz, ich möchte gern am 15.8. hin und am 1.8. zurückfliegen, abends. Então ele diz, ich möchte gern, eu gostaria. E esse gern aí significa com prazer, mas a gente não tem que se preocupar. Ah, eu gostaria com prazer, é só uma forma mais educada, né? Se você coloca o gern junto com o möchte. Ich möchte gern é mais educado. Eu gostaria com prazer. Am é a preposição que eu uso com dias alemão. Então, no dia, tá? Am significa no dia. E quando eu coloco datas em alemão, vou colocar sempre um pontinho depois dos dias. Não é barra, não é pontinho, tá? Porque as datas em alemão são números ordinais. Eu não vou entrar nesse assunto de números ordinais aqui agora, porque é muita coisa, tá? Mas saiba só que é pontinhos, e se você já souber números ordinais, saiba que a data é falada em números ordinais. E pontinho indica que é número ordinal. Então eu falo em alemão no dia 15º, tá? Eu não falo no dia 15/8. Então, am 15.8. De novo, se você não sabe ainda números ordinais, não preocupa com isso. Hin, que a gente já conhece, que é ida. Und am 1.8. e no dia 1º/8, zurückfliegen, voar, de volta. Abends, de noite, né? Então ele está dizendo que ele já quer de noite. Ah, Lud, o que é esse tracinho depois do hin? É porque esse hin também faz parte do verbo fliegen. Hinfliegen, voar para lá, zurückfliegen, voar de volta, né? Então é por isso que tem esse tracinho, indicando que esse hin também faz parte do verbo zurückfliegen. Mas para eu não ter que repetir hinfliegen und zurückfliegen, eu coloco o hin, tracinho, e eu sei que o final desse hin é o mesmo final do outro verbo. Inclusive, lá em cima, quando eu tenho Hinflug und Rückflug, lá em cima, né, a terceira fala, eu poderia ter colocado hin, tracinho, und Rückflug, indicando que o final do hin é o mesmo da palavra posterior, Rückflug. Poderia ter feito, tá? Isso é uma coisa bem normal em alemão. A gente tem isso em português quando a gente fala assim, clara e obviamente, né? Eu não falo claramente e obviamente, eu como esse mente para não ter que repetir. Então eu falo clara e obviamente, né? Mas eu sei que é claramente. Em português eu não coloco tracinho, mas eu tenho esse processo. Em alemão é o mesmo processo, só que eu coloco o tracinho indicando na escrita, tá? Então aí ela responde, né? Ou ele. Der Hinflug geht um 21 Uhr und der Rückflug um 21:05. Então, der Hinflug, o voo de ida, geht, vai, né, dá. Esse geht é ir, mas é no sentido de dá, de funciona. Dá, 21 Uhr, às 21 horas. A preposição com horas é A gente acabou de ver ali as preposições com dias. A preposição com dia é am, a preposição com hora é 21 Uhr, às 21 horas. Uhr é horas. E der Rückflug, e o voo de volta, às 21:05. Primeiro eu digo a hora, 21, eu digo a palavra Uhr, e depois eu digo o minuto, 5. Então, 21:05, 21 horas e 5 minutos, tá? Então, ele diz depois, das passt gut, isso funciona bem. Passen significa, não é nada de passar, né? Parece passem a passar. Não, passen é funcionar, dar certo. Então, das passt gut, isso funciona bem, isso dá certo bem. Ich buche den Flug. Ich buche den Flug. Eu reservo o voo, né? Então, eu vou reservar o voo, tá? Então, passen é dar certo, combinar, funcionar. Então, das passt gut, isso funciona bem. Ich buche, eu reservo o voo. O eu reservo no sentido de eu vou reservar, né? Mas em alemão eu posso usar o presente para falar aí do futuro, do meu plano, tá? Então, ich buche den Flug, eu vou reservar o voo, eu reservo o voo. Gostaram, gente? Espero que sim. Agora eu vou ler novamente para você ouvir como é que fala e você pode ir repetindo depois de mim. Guten Morgen, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, ich möchte einen Flug von Berlin nach São Paulo buchen. Hinflug und Rückflug. Ja, hin und zurück bitte.
Wann möchten Sie fliegen? Ich möchte gern am 15.08. hin und am 1.08. zurückfliegen. Abends. Der Hinflug geht um 21 Uhr und der Rückflug um 21:05 Uhr. Das passt gut. Ich buche den Flug. Super, das war's. Isso foi tudo por hoje. Tschüss!